Quando o meu telefone pode ser grampeado pela polícia? Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito recorrente, né, no direito processual penal e nas investigações que a gente acompanha pela televisão, que é a questão da interceptação telefônica, né, e do grampo telefônico. E a pergunta que a gente faz para tentar fazer uma abordagem sobre o tema é: quando o meu telefone pode ser grampeado pela polícia? Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte: qualquer pessoa, qualquer cidadão está sujeito a um grampo telefônico legal, feito pela polícia. Mas muita gente questiona, fala, mas como é que o meu telefone pode ser grampeado, já que lá na Constituição Federal nós temos algumas garantias constitucionais fundamentais, e dentre essas garantias é o direito à privacidade, é o direito à intimidade. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: nós indivíduos, nós estamos revestidos de uma infinidade de garantias, né? Garantia da privacidade, da intimidade, da inviolabilidade domiciliar, de não produzir prova ilícita contra nós mesmos, do contraditório, da ampla defesa. Só que nós temos que lembrar que nenhuma dessas garantias são absolutas. Toda garantia é relativa, né? É tão relativa que a garantia da vida, que é o bem supremo que nós temos, ela tem exceção. A própria Constituição prevê a possibilidade de pena de morte nos casos de guerra declarada do desertor e do traidor da pátria, né? A própria legislação processual penal e penal prevê a possibilidade da morte em caso de legítima defesa. Então, as garantias fundamentais, elas existem? Existem. A privacidade é uma garantia constitucional? Sim. Só que ela não é absoluta, ela é relativa. Então nós sabemos que nós podemos conversar no telefone, sei que nenhuma outra pessoa tem acesso, inclusive o Estado, em regra, só que a partir do momento em que eu violo regras do Estado e pratico crimes, essa garantia pode ser afastada, só que a lei impõe algumas condições. E é exatamente em cima dessas condições que nós vamos trabalhar agora. Regra: as conversas que eu faço pelo telefone não podem ser acessadas, não podem ser consultadas e não podem ser acompanhadas por terceiros nem pelo Estado sem minha autorização. Regra. Exceção: excepcionalmente o Estado pode ter acesso às minhas conversas ao telefone por meio de uma interceptação. E aqui eu lembro, o que é interceptar? É você ter o telefone A e o telefone B e uma terceira pessoa, que é o Estado, intermediando, escutando essas conversas. Por isso que é entre os interlocutores. Lembrando ainda, a interceptação é somente mais uma forma de quebra de sigilo telefônico. Nós temos várias possibilidades de quebrar um sigilo telefônico. Acessar o conteúdo de um telefone de uma pessoa, ver para quais pessoas essa pessoa recebeu ou fez chamada. A interceptação telefônica é somente mais um meio de quebra de sigilo telefônico, em que, por meio de uma disposição eletrônica, eu tenho acesso, por meio da operadora de telefonia celular, a todas as conversas em que aquela pessoa está interceptada faz em relação a terceiros. Então, interceptar quer dizer que eu estou entre os interlocutores. Muito bem. A própria Constituição Federal prevê essa excepcionalidade de se acessar conversas de pessoas que estão sendo investigadas por meio da interceptação telefônica, que passou a regulamentar o dispositivo constitucional através de uma lei federal, que é a Lei 9296 de 1996. Então, se eu quero saber detalhes da interceptação telefônica, o dispositivo legal que regulamenta o dispositivo constitucional da garantia da intimidade, mas lembrando que a garantia da intimidade e da privacidade ela é relativa, inclusive prevê essa exceção, é a Lei 9296 de 96, que regulamenta a questão da interceptação telefônica. Mas aí vem a pergunta que nos interessa, que é o objeto da nossa aula de hoje. Em quaisquer circunstâncias, o Estado pode interceptar o meu telefone, eu que estou na condição de investigado?
A lei colocou requisitos bem complexos para que a interceptação telefônica seja realizada. E nós vamos perceber que a interceptação telefônica não pode ser um ato de investigação banal. Pelo contrário, somente situações excepcionalíssimas admite-se a interceptação telefônica. Ou seja, a interceptação telefônica é para casos graves e complexos. Então, são situações de última ratio. O que isso quer dizer? Eu só faço interceptação telefônica em último caso de uma investigação criminal. Ok? Então vamos lá, pessoal. O que se precisa ter para que o Estado realize uma interceptação telefônica legal, legítima, lícita, permitida pela lei? Primeiro, somente se faz interceptação telefônica da pessoa que está sendo investigada se houver autorização judicial. O juiz tem que expedir uma ordem judicial autorizando a operadora de telefonia a transmitir os sinais de telefone para a polícia, para que ela faça a captação das conversas que estão sendo feitas pelo investigado ao telefone. Ou seja, é uma cláusula de reserva de jurisdição. A interceptação telefônica somente se faz por ordem judicial. Promotor não tem autoridade para determinar a interceptação telefônica, delegado não tem autoridade para determinar a interceptação telefônica. Promotor e delegado têm autoridade somente para pedir, mas quem vai definir se pode ou se não pode é o juiz. Segundo requisito, que haja uma investigação prévia e nessa investigação prévia haja indícios, fumaça, um mínimo de prova de que aquela pessoa portadora daquele telefone celular, daquele acesso telefônico, esteja praticando crimes. Né? Se não houver indícios contra essa pessoa, logicamente, indícios de crime, logicamente, não se autoriza a interceptação telefônica. Então tem que ter crime e tem que ter indícios contra essa pessoa, um mínimo de prova de que ela está praticando atividade criminosa. Por exemplo, o oitivo de um usuário que aponta uma pessoa que está vendendo drogas. É um indício. É uma informação mínima de que aquela pessoa que foi apontada como traficante está envolvida em atividade criminosa. Terceiro requisito. A interceptação telefônica é uma medida de última ratio. O que isso quer dizer? Só se faz interceptação telefônica se os meios disponíveis para comprovar a autoria e materialidade do delito forem insuficientes. Ou seja, eu tenho que tentar realizar todas as provas possíveis para comprovar o delito e somente se restar ao final, falar, com essas provas aqui eu não consigo comprovar o delito. Juiz, aqui eu só consigo comprovar através da interceptação telefônica. Aí sim o juiz vai autorizar. Tem que ser a última opção que o delegado ou promotor tem para comprovar o delito. Por isso que nós chamamos de última ratio, ou última razão. E por último, somente se autoriza a interceptação telefônica em crimes apenados com reclusão. Aqueles crimes apenados somente com multa, apenados com detenção ou apenados com prisão simples, não é permitido a interceptação telefônica, porque a interceptação telefônica somente é possível por previsão legal em crimes apenados com reclusão, que são os crimes mais graves que nós temos no Código Penal. Então, por exemplo, o crime de homicídio, tráfico de drogas, de roubo, de estelionato, de estupro, todos esses crimes, se preenchido esses 4 requisitos que nós acabamos de falar, autorizam a interceptação telefônica porque são crimes apenados com reclusão. Violação de domicílio, ameaça, posse ilegal de arma de fogo, posse de substância entorpecente para uso próprio, não autoriza a interceptação telefônica. Por qual motivo? Porque são crimes apenados com detenção ou com multa ou só com prisão simples. Ok? Diante desse contexto, vamos analisar aqui uma questão rapidinho, a questão da OAB, para nós associarmos o que nós aprendemos com um caso abstrato. E o caso abstrato é nesse sentido. Depois do recebimento de denúncia anônima,
a delegacia iniciou a verificação preliminar de informações e colheu indícios de que Juca desenvolvia atividade ilícita de telecomunicações. Pena, detenção de 2 a 4 anos. A fim de melhor apurar os fatos, foi instaurado inquérito policial e o delegado de polícia representou pela interceptação das comunicações telefônicas de Juca, o que foi deferido pelo juiz. A fim de anular as provas colhidas a partir da interceptação telefônica, você, na condição de advogado de defesa de Juca, deve alegar que, primeiro, pessoal, nós temos aqui indícios, né? A questão não nos permite avaliar se é uma situação de última ratio, fez o pedido para quem tem legitimidade para autorizar, que é o juiz, só que o delito praticado é penado com detenção. Se o delito é penado com detenção, não preenche todos os 4 requisitos, que são cumulativos, tem que estar presentes ao mesmo tempo, e o juiz certamente irá indeferir o pedido feito porque o crime é penado com detenção, não autoriza a interceptação. Então a resposta certa, a resposta correta é letra A. Não é cabível a interceptação quando o ilícito apurado for punível com pena de detenção. Quem pediu tem legitimidade, que é o delegado, todavia pediu equivocadamente, já que somente os crimes apenados com reclusão autoriza a interceptação telefônica. Gostaram, pessoal? Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e faça seus comentários, faça sugestões de outras aulas aí. Nós estamos aí nesse sentido, né? No sentido de trazer esclarecimentos e dúvidas de temas envolvendo o direito processual penal.